Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Julia, eu faço faculdade nos Estados Unidos desde 2019 e eu tô tentando trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube pra também ajudar as pessoas que têm esse interesse, que têm esse sonho de também estudar lá. E hoje eu vou falar sobre como eu me preparei, como se preparar, vou dar algumas dicas, enfim. Bom, para esse vídeo eu vou falar como é que foi pra mim, o que eu faria de diferente e algumas dicas pra vocês se prepararem, né? Então, vamos lá. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe direito o que eu tô falando, o que precisa pra se candidatar pra uma faculdade nos Estados Unidos, eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive meu primeiro vídeo, falando sobre tudo sobre o application, então lá eu falo tudo que você precisa pra aplicar. Então se você não sabe ainda direito, eu sugiro que você confira lá primeiro e depois volte aqui pra esse vídeo. E assim, eu tô falando isso porque eu acho que o primeiro passo pra você se preparar, pra você começar a se preparar pro application, é você entender o processo. Tipo, não tem como você aplicar sem saber o que você tá fazendo, sem saber o que você precisa fazer. Então, o primeiro passo é você começar a entender realmente o processo, saber o que precisa, o que você vai ter que correr atrás. É diferente, é uma coisa que é meio fora da nossa realidade, porque a gente não tá acostumado com todas as exigências que eles pedem. Então, é assim, o primeiro passo que você tem que dar é esse. Pra mim, eu já falei também em outros vídeos que eu tirei um gap year pra aplicar. O que é isso? Quando você tira um gap year é quando você não aplica durante o seu terceiro ano do ensino médio. Então, eu me formei no ensino médio em 2017 e aí eu apliquei em 2018. Eu tirei um ano só pra fazer isso, justamente porque eu não conseguia conciliar o meu ensino médio com o application, porque era muita coisa. Eu também não me sentia preparada no inglês durante o meu terceiro ano do ensino médio. Então, eu tirei esse ano realmente pra, eu melhorar tudo que eu precisava, eu consegui estudar e me dedicar 100% pra isso. Eu resolvi aplicar, decidi que eu ia aplicar durante o meu terceiro ano do ensino médio. Eu já tava ali tentando me familiarizar sobre o application, como que ia ser, o que eu ia ter que fazer no próximo ano, pra eu de fato chegar no outro ano já meio que preparada pra começar, sabe? Lembrando que eu apliquei regular, então eu tinha a minha deadline, né, que é a minha data limite pra enviar as coisas, até dia 15 de janeiro. Então eu vou falar como que eu me preparei pra enviar tudo até 15 de janeiro. Se você for aplicar early, você vai ter que ter um planejamento ali um pouquinho diferente do meu, um pouco mais antecipado das coisas, porque acaba limitando um pouco ali o seu tempo, né? Mas, enfim. Eu vou estar sempre falando assim, como foi pra mim e o que eu sugiro que vocês façam. Então, assim, uma coisa que eu indico pra quem tá no começo, pra quem já entendeu o processo, é você fazer um simulado das provas, né? Então, do SAT, do TOEFL, se você for fazer, ou do Duolingo, enfim, as provas que você decidir fazer, você fazer um simulado antes de começar a estudar, pra você ver o nível que você vai estar ali, pra você ver realmente, quais são as suas maiores dificuldades, se você tá com o inglês apto pra isso ou não, o que você vai precisar mais estudar. Então, eu acho isso um passo importante, você já começar o seu processo de, né, não o processo do application em si, mas o processo de preparação pro application, você começar já meio que sabendo ali em que base que você tá em relação às provas, sabe? No meu caso, eu fiz o SAT em si, eu fiz o SAT no final do meu terceiro ano do ensino médio, tanto é que eu lembro que eu me formei, e aí eu já fiz o SAT e eu não tinha estudado nada. Eu não estudei nada pra essa prova, porque era realmente pra eu ver como que seria a prova, né? Então, foi realmente pra eu sentir, ver como que era, até em questão de estrutura de prova. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre o SAT, então se liguem aí nas próximas semanas, que vai estar rolando um vídeo sobre o SAT aqui. E aí eu fiz o SAT, eu fiquei totalmente perdida, porque, como eu falei, eu não tinha estudado, mas foi uma boa base pra eu ver como que era a prova, em termos de tudo, assim, em termos de conteúdo, em termos de estrutura, de, como era feita a prova ali no dia. Então foi bom pra mim, foi uma experiência muito importante. Se vocês tiverem condição de fazer, eu acho também que é super válido. Mas se não, também não tem problema, vocês podem baixar os simulados, ver na internet, que essas coisas tem na internet, então vocês podem fazer. E é o que eu falei, assim, pra você saber ali, ter, uma base de, onde que eu tô, como é que tá meu nível, como que eu tô nessa situação. E aí, voltando agora, né, pra como que foi minha experiência e tal. Durante o meu terceiro ano, eu comprei o livro do SAT e do TOEFL, eu vou colocar a fotinho deles aqui de qual que foi. Só que, como eu falei, eu não conseguia conciliar no terceiro ano, então eu não conseguia estudar de fato. Então, a partir de janeiro ali, eu comecei a estudar um pouco, mas eu não conseguia estudar realmente, por quê? Nessa época eu tava morando, eu sou de São Paulo, né, mas nessa época eu tava morando na Paraíba com a minha mãe. E aí, por várias razões, a gente decidiu voltar pra São Paulo. Então, no começo do ano, a gente tava, de mudança, e aí, né, enfim, complicou tudo. E eu só consegui realmente estudar de fato, começar de verdade a estudar, ter um ritmo de estudo em maio de 2018. Quando foi maio, que foi realmente quando eu comecei a, me dedicar 100% a isso. Antes eu já tava ali me dedicando, mas como tinha várias coisas envolvidas ali na minha vida acontecendo ao mesmo tempo, eu não conseguia me dedicar 100%. E assim, junto a tudo isso, eu ainda tava fazendo cursinho de inglês, porque eu comecei a fazer inglês, de fato mesmo, que eu fui fazer cursinho,
no meio do meu segundo ano do ensino médio. Então eu ainda tava terminando meu cursinho de inglês, então assim, tava tudo ali ao mesmo tempo, mas enfim, deu certo. Aí quando foi em julho, que eu falei que eu comecei a me preparar realmente de fato em maio, então quando foi em julho eu comecei a fazer as redações pra faculdade. E eu comecei a ter aulas pra melhorar essas redações. E como é que foi essas aulas? E não foi uma aula específica assim que eu vou poder recomendar pra vocês, porque a pessoa que me ajudava, né, que me dava aula, ela era uma ex-aluna da minha faculdade e ela tava me ajudando ali porque ela se disponibilizou a me ajudar, entendeu? Então ela me ajudou muito nas essays, a gente tinha encontro toda semana. Além dela me ajudar nas essays pra faculdade, ela também me ajudava nas essays pro SAT e também pro TOEFL ela chegou a me ajudar. E também, como a gente tinha encontros toda semana e nesses encontros a gente só falava inglês, também foi uma forma pra mim, tipo, melhorar meu inglês ali, porque era uma coisa que eu tinha contato ali com ela toda semana e tava ali, sabe, melhorando meu inglês. Em julho também foi a época que eu falei com os meus professores que eu tinha em mente ali pra fazer as minhas cartas de recomendação. Então, eu sempre indico vocês falarem com a maior antecedência possível, porque como esse processo da carta de recomendação é uma coisa que não depende da gente, a gente tem que estar atento ali nas datas, né? Então, em julho eu falei com eles, eu pedi pra eles, né, perguntei se eles podiam fazer isso por mim, expliquei por que era importante, por que era essencial na minha candidatura. Então, eu já fui ali meio que nessa época entrando em contato com eles pra realmente ter certeza se eu ia poder colocar eles no meu application ou não. Porque assim, o application ele começa dia 1º de agosto. Então isso que eu tava fazendo era antes do application, pra quando o application começasse, eu já ter certeza quais que iam ser os meus caminhos, o que eu ia fazer, quem que eu ia colocar como recomendador, enfim. Outra coisa que eu fiz, mas isso assim, não foi um dia específico, não foi um mês específico, foi durante o processo, foi ter encontros com pessoas que eu também sabia que estavam aplicando. Então quando eu apliquei, eu descobri umas meninas que estavam aplicando pra mesma faculdade que eu. E aí a gente se uniu, a gente se juntou e eu acho que isso foi essencial, assim, pra gente, fez muita diferença. A gente tava tudo perdida no application, mas a gente se ajudava, entendeu? Então eu recomendo muito, assim, você encontrar pessoas que também estejam aplicando, porque isso vai tornar a sua vida muito mais fácil, juro. Então, assim, às vezes a gente se encontrava, a gente estudava juntas pro SAT, pro TOEFL, e era super gostoso porque deixava as coisas mais leves, assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente acaba ficando inseguro, é um processo demorado, é um processo que exige bastante da gente. Então você ter ali uma pessoa fazendo com você fez muita diferença. E aí quando o application abriu, né, começou em agosto, eu fui continuando fazendo as coisas que eu já estava fazendo. Então, eu estava estudando para SAT e pro TOEFL, eu estava tendo esses encontros com as meninas e com a minha professora de redação que estava me ajudando. E aí, quando ele começou também, eu coloquei o contato dos meus professores que iam ser os meus recomendadores, né, para fazer a carta de recomendação. Aí, quando foi em outubro, eu fiz o processo do IERF. O que é isso? Eu falei pra vocês no vídeo do application que a minha faculdade ela exigia que a gente fizesse o histórico escolar, né, a transcrição do histórico escolar, por uma empresa específica. E essa empresa é esse IERF. Essa parte do processo, se você não for aplicar pra Soca ou se eles mudarem essa questão, talvez você não precise passar por isso, mas foi uma coisa que eu tive que fazer. Então eu fiz isso em outubro. É uma parte meio chatinha, meio complicadinha, que eu tive muitas dúvidas, mas enfim, acabou dando certo. E aí eu preenchi as coisas do IERF. Foi a única parte que eu tive que enviar coisas pelo correio, o resto tudo fiz online. E aí eu enviei as coisas pelo correio, meus documentos pelo correio. E aí quando foi no dia 6 de novembro, a minha faculdade já tinha recebido as minhas notas e eu também em novembro, não sei se foi exatamente no dia 6, mas em novembro eu também recebi de volta os meus documentos, né, porque eles enviam de volta e enviam a mesma documentação que eles enviam pra faculdade com a transcrição do seu histórico, com o seu GPA, enfim, lá tudo no modelo americano, eles enviam pra você também. Então em novembro eu já tava com esses documentos aqui comigo, lembrando, né, 6 de novembro eles receberam porque eu estava aplicando regular e eu tinha até janeiro pra enviar tudo. Aí, gente, eu espero que esse vídeo não esteja ficando confuso, porque é um vai e volta de data, mas enfim, tô tentando explicar da melhor forma. Quando faltava 3 meses pro meu SAT, eu fiz a inscrição de uma plataforma que chama Magoshi, que é uma plataforma educativa que tem cursos pro SAT, pro TOEFL, pro ACT, tem, tipo, vários cursos lá. Eu até cheguei a ver cursos presenciais aqui em São Paulo, só que assim, era muito caro, então tava fora do meu orçamento, não tava dando ali, e aí eu optei por fazer o Magoshi. Eu já consumia conteúdos do Magoshi, porque eles têm canal no YouTube, eu já via vídeos dele do YouTube, tem muita coisa que eles disponibilizam de graça, então eu já gostava ali da forma como eles faziam os tutoriais deles, enfim, as coisas, e aí eu decidi assinar a plataforma deles, e eu assinei 3 meses pro SAT, e foi uma coisa que fez ali muita diferença ali no meu finalzinho ali dos meus estudos, né, antes de realmente fazer a prova, porque eu tinha o livro do SAT e eu já tinha devorado o livro do SAT inteiro, então eu precisava de mais ferramentas pra me ajudar a estudar, sabe? E assim, foi a melhor opção pra mim, tipo, realmente me ajudou muito, tanto é que eu fiz 3 meses pro SAT, e aí 1 mês antes do TOEFL eu também fiz
a plataforma do Magoshi pro TOEFL. E assim, gente, eu sempre recomendei o Magoshi. Quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu sempre falei, porque é uma coisa que realmente me ajudou, uma coisa que eu gostei de ter feito e me ajudou. E agora eu tenho código de desconto, então assim, vou recomendar bem mais. E aí, pros meus seguidores, pras pessoas que me assistem, enfim, usando o meu código, vocês vão ter 20% de desconto nessas plataformas. Então vou colocar aqui o código na tela e é isso, gente. Vou deixar o link do Magoshi também na descrição. E assim, de novo, gente, não é só porque eu tô com código que eu tô recomendando. Eu realmente fiz, eu usei e foi uma coisa que foi essencial pra mim. E aí, sobre as datas, né? Quando que eu fiz o TOEFL, quando que eu fiz o SAT, como que foi? O TOEFL eu fiz no dia... Foi em novembro, se eu não me engano foi no dia 17 de novembro, então foi tipo no meio ali de novembro, e eu recebi a nota no dia 28. Então é muito rápido, assim, pra receber a nota, só que você tem que ter isso em consideração, assim, sabe? Você tem até tal dia pra entregar tudo, e você tá com as provas ali perto desse dia, você tem que considerar que vai demorar um tempo ali pra sair as notas, não demora tanto quanto tipo Enem e tal, mas você tem que considerar ali que vai ter ali umas 2 semaninhas pra sair a nota. E o meu SAT eu fiz no dia 1º de dezembro e a nota saiu no dia 12 de janeiro. Por que que demorou? Porque eu fiz redação. Então, tipo, a nota do SAT ela já tinha saído antes, tipo, depois de umas 2, 3 semanas já tinha saído a nota do SAT em si, da prova, só que a nota da redação ela demora um pouco mais pra sair. Então a minha faculdade, ela recebeu as notas, pelo menos ela declarou que recebeu lá, no dia 12 de janeiro. Porque assim, quando você tá fazendo application, tem uma checklist ali das coisas que você já fez, das coisas que você ainda precisa fazer. E aí, conforme a universidade vai recebendo as coisas, ela vai dando um check lá, tipo assim, ah, tá feito, já recebi isso, já recebi sua nota disso. E aí, eles vão colocando lá as datinhas de quando eles receberam. Pelo menos foi assim pra mim, aplicando direto pelo site da faculdade. Eu acredito que no Common App, se você for aplicar pelo Common App, também seja uma coisa ali similar a isso. E aí, por exemplo, as minhas extracurriculares, eu fui preenchendo também durante o application. Não foi uma coisa que eu tive que sentar num dia e falar, não, agora eu vou fazer as extras. Porque você vai preenchendo conforme você vai aplicando, assim, sabe? Muita gente tem dúvida em relação a isso, de tipo assim, ah, o application abre dia 1º de agosto. Quando que eu preciso enviar cada coisa? Você não tem uma data específica para enviar cada coisa. A partir do momento que a application abriu, você pode começar a preencher o seu perfil lá, começar a ir colocando as coisas que precisam do seu application. E aí, quando for na sua deadline, na sua data limite, você precisa ter entregado tudo. Mas não tem ali, tipo, como que você vai fazer, como que você vai enviar cada coisa, como que você vai se organizar. Só você que vai saber ali, sabe? Você que vai decidir. E aí, as minhas extras, eu finalizei elas, tipo, enviei, assim, tipo, cliquei ali no dia 12 de janeiro, né? Que foi o dia que a faculdade recebeu as minhas extras. Mas eu fui preenchendo ela conforme eu ia sentindo ali. Durante meu application, eu fui preenchendo ela. E as minhas redações também a mesma coisa. A minha faculdade recebeu dia 11 de janeiro. E eu tinha até 15 de janeiro pra enviar tudo, né? Então, eu coloquei ali dia 11. Mas foi o que eu falei. Eu comecei a escrever as redações em julho. E eu fui trabalhando nas minhas redações durante o processo todo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que conciliar tudo. Por quê? Tem que estudar para SAT, tem que estudar pro TOEFL, tem que escrever redação, tem que falar com o professor, tem que escrever as extracurriculares. Então, eu sei que é muita coisa, por isso que a questão de falar com os meus professores, eu já falei antes do application. Claro que durante o application eu também tive que reforçar ali, falar com eles e tal. Mas tem coisa que você pode começar antes, você pode começar a se dedicar antes. Na verdade, o ideal, eu acho, é você começar antes. Muita gente tem essa questão de tipo, ah, o application abre dia 1º de agosto, então eu vou começar a me preocupar com isso no dia 1º de agosto. Gente, não. O application, ele começa no momento que você decidiu que você vai aplicar. Não importa se você tá no 1º ano do ensino médio, se você tá no 2º ano do ensino médio, não importa, sabe? Você só vai aplicar realmente quando você tiver no tempo ali de aplicar, quando começar as inscrições no seu ano e tal. Mas a partir do momento que você decide que você vai aplicar, você já pode começar a correr atrás das coisas, sabe? Até pra não ficar tão puxado, tão corrido durante o seu application. Então, assim, o que você conseguir fazer antes é melhor, sabe? Tipo, já vai tirando as coisas da frente. Bom, eu falei no começo do vídeo também que eu ia falar o que eu faria de diferente, né? Até pra ficar de dica aí pra vocês. Uma das coisas que eu coloquei aqui que eu faria de diferente são as minhas extracurriculares. Por quê? Eu considero que eu tinha algumas extracurriculares fortes, mas eu acho que eu coloquei algumas coisas que eu coloquei meio que só por colocar, sabe? Só pra, tipo, encher uma linguiça ali, preencher todas as 10 extras. Então, eu não faria isso porque eu acho que a qualidade das extras conta muito mais do que a quantidade. Tem um vídeo aqui específico sobre extracurricular, então se você ainda tá meio perdido nesse assunto, confere lá aquele vídeo, porque eu acho que vai esclarecer muita coisa. E é o que eu falei naquele vídeo, sabe? Tem que ser uma coisa que faça sentido no seu application, tem que ser uma coisa que você se identifique. E eu acho que no meu caso ali, sendo bem sincera, algumas coisas eu coloquei meio avulsas ali só pra preencher. Outra coisa também que eu faria de diferente é que eu teria feito outro SAT durante o meu processo, sem contar aquele primeiro que eu fiz, que não valeu nada, que foi realmente só pra eu ver como era. Eu teria feito outro pra juntar as minhas maiores notas, porque no SAT tem essa também de você pegar as suas maiores notas, juntar as notas de cada sessão. Isso é uma coisa bem legal do SAT, e eu teria feito outro. É porque realmente não tive tempo e também, né,
pagar outra taxa de SAT é um pouco complicado, mas eu teria feito outro se eu pudesse. Outra coisa também que eu teria feito de diferente é que eu teria começado antes. Então eu falei pra vocês que eu comecei a estudar em maio e eu acho meio tarde, foi o que deu pra mim, porque, enfim. Mas eu teria começado antes, não só a estudar, mas tipo, a entender todo o processo, porque foi meio maluco assim como que eu decidi. Então se eu pudesse fazer alguma coisa de diferente, foi que eu teria começado antes. Outra coisa também que se eu pudesse eu teria feito diferente, mas assim, pra minha situação da época, tipo, não tinha como eu ter feito diferente, é que eu teria aperfeiçoado mais o meu inglês antes de começar o processo. Porque como eu falei, eu ainda fazia cursinho de inglês, eu ainda tava aprendendo inglês quando eu comecei tudo. Então, isso foi uma coisa que acho que foi um empecilho pra mim, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar pro SAT, eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Eu acho que eu não sei falar inglês, assim. E eu não me sentia tão confortável, ainda tão confiante no idioma quando eu comecei a estudar. Então, se eu já tivesse meu inglês ali super aperfeiçoado, eu acho que seria muito diferente, sabe? Conseguiria ter tirado uma nota maior. Claro que assim, o que eu fiz foi suficiente, eu consegui, deu certo, mas é aquilo, né? Podia ter sido melhor, a gente sempre quer melhor. Outra coisa também que eu faria de diferente, que eu já falei várias vezes, é que eu não teria aplicado só pra uma faculdade, porque muito risco, né? Não tinha plano B, mas enfim, de novo, deu certo, foi isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção de como se preparar, como se programar pra fazer o application e como foi pra mim. Espero que não tenha ficado confuso aí nessa explicação doida aí que eu tentei fazer, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu espero muitas coisas, né? E lembrando que em setembro eu vou estar voltando finalmente pra faculdade e eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, mostrar a faculdade, mostrar como é minha rotina lá. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, me acompanhe nas outras redes sociais. E é isso. Um beijo.